Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 3 de maio de 1902. Primeiro jogo de futebol oficial no Brasil. O ano, 1902. Local, o Brasil, mais particularmente a cidade de São Paulo. Naquele ano, vigorava o período da República Velha, no governo Rodrigues Alves. Imigrantes chegavam ao país e a febre amarela ceifava vidas. Num país esmagadoramente agrário, os portos enviavam o café para o exterior e importavam uma gama de produtos que a quase inexistente indústria brasileira não poderia oferecer. Homens e mulheres labutavam no cotidiano rural, de maioria absolutamente analfabeta, e, portanto, sem direito a exercer o voto para eleger seu representante maior na República. A tragédia de Canudos já havia passado e os sertões, de Euclides da Cunha, ainda não chegara às mãos dos leitores. Faltavam ainda 12 anos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial e os bondinhos trafegavam na cidade, que atualmente é atribulada pelo engarrafamento de uma infinidade de veículos, amontoados numa infinidade de ruas ladeadas por arranha-céus gigantescos. A Avenida Paulista ostentava os casarões da elite proprietária de cafezais e das famílias ricas que podiam viajar à Europa, naquela época, unicamente de navio. Mas uma parte da Europa que viera para o Brasil havia sido absorvida pelos nacionais. Um novo esporte, o futebol. Na época, somente a elite branca poderia praticá-lo, sendo vedada a participação de homens negros. Racismo era uma realidade muito mais visível naquele início de século XX. Naquele ano de 1902, em São Paulo, aconteceria um ato histórico para a vida cultural, social e esportiva do brasileiro. Seria jogada a primeira partida oficial de futebol em terras brasileiras. Os times eram a Associação Atlética Mackenzie College, 1898, e o Esporte Clube Germânia, 1899. O primeiro usava seu uniforme de camisas listradas, mangas compridas e calções que atingiam os joelhos do atleta. O Germânia vinha com sua camisa dividida ao meio, uma lateral azul e outra preta, calções e meias negras. Esses uniformes causariam estranheza aos torcedores atuais, pois ainda não havia os números colocados atrás, nas camisas. As regras também eram diferentes, não havia pênalti, nem meia-lua na grande área. Os juízes entraram para arbitrar a partida trajando seus calções até as canelas, meias e paletó e gravata. Não havia chuteiras, com os atletas disputando a partida de sapatos, pesados sapatos. O evento foi realmente histórico, inaugurou a primeira partida de futebol da Liga de Futebol Paulista e do Brasil, além de ser o primeiro jogo da primeira competição futebolística organizada no país. Foi vencido pelo Mackenzie, por 2-1. Na edição de esportes do jornal O Estado de São Paulo do dia 4 de janeiro de 1902, foi publicada breve notícia sobre a partida. Vale observar que, recém-chegado ao país, o futebol ainda possuía termos em inglês para descrever as jogadas, a posição dos jogadores e os tempos do jogo. Chama a atenção o termo concorrente para definir o adversário e a descrição de como um dos jogadores, o Sr. Kircher Center Forward, consegue fazer uma escapada e marcar um gol, futebol. Match. Campeonato de 1902. Às 3 horas da tarde de ontem, no Parque da Antártica Paulista, realizou-se, com grande número de famílias, o primeiro match organizado pela Liga Paulista de Futebol, entre SC Germânia e a do Mackenzie College. No primeiro off-time, o Sr. Mário Epingaus fez um gol para o Mackenzie. Verdade é que o time do Mackenzie tem muito mais velocidade que o seu concorrente, e, devido a isto, de começo a fim, a bola manteve-se mais favorável ao Mackenzie. Poucos minutos antes do off-time, o Sr. Kirchner, center forward do Germânia, conseguiu fazer um escape e daí marcar o primeiro gol do SC Germânia. Infelizmente o Clube Germânia perdeu, no primeiro off-time, um dos seus melhores jogadores, o Sr. Mus, que se feriu bastante numa queda, porém, este jogador foi substituído por outro. Somente na década de 1920 que jogadores negros e pobres viriam a ser campeões em um clube de futebol, sendo o Vasco da Gama, time carioca, o primeiro a vencer um campeonato com uma equipe formada por homens com essas características, que despertavam a repulsa das elites anteriormente monopolizadoras da prática do esporte bretão. Após a partida de 1902, o país veria em 1950, ou seja, passados 48 anos, a realização de uma Copa do Mundo em solo brasileiro. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.